Boa noite. A ideia é a gente fazer um bate-papo aqui. Vocês podem fazer perguntas para a gente falar um pouco do que a gente viu lá no Vale do Silício, né? A gente fez uma visita a uma série de empresas e foi uma missão técnica promovida pelo Sebrae. Eu quero saber do ponto de vista de vocês, primeiro que tem empresa, empreendedores e empresários, o que vocês tinham de expectativa quanto para conseguir para o negócio de vocês e o que imaginavam do Vale do Silício e a realidade, o que é que vocês encontraram lá, como foi proveitoso. Quando eu cheguei lá na Autofoss, depois dessa missão, né, os sócios chegaram, os colaboradores. Hoje a gente tem 24 colaboradores e todos acompanharam através das redes sociais, aquela coisa toda. E aí eu voltei para a empresa e todo mundo, cara, e aí você viu que lá, tecnologia, processo, inovação, o que é que a gente vai fazer de inovador? Aí eu falei, aguarde, eu vou fazer uma apresentação para vocês, né? Aí criei aquele clima na empresa gigante de suspense. Quinta-feira a gente fez a apresentação lá, né? Sobre o que eu aprendi com o Vale do Silício. Aí o primeiro slide era assim, gente, pessoas. E antes de eu fazer essa apresentação, assim que eu cheguei na empresa, eu conversei lá com o meu RH, Ana Paula, que é a nossa analista de recursos humanos. Disse, Ana, a gente tem que mudar o nosso processo seletivo completamente. Ela, por quê? Eu disse, quinta-feira eu vou te dizer. Aí ela disse, beleza. Aí eu cheguei para os meus sócios e disse, pessoal, a gente tem que mudar completamente nossa forma de avaliar nossos indicadores e avaliar a si mesmo, né? E aí nessa quinta-feira eu fiz a apresentação e disse, gente, o que eu aprendi com o Vale do Silício foi sobre pessoas. Então, o que a gente precisa trabalhar como startup, como colaborador, no caso eu chamo eles de intraempreendedores, é justamente essa pegada de dono, essa pegada que a gente chama lá na Autofoss, e eu vi isso muito no Vale do Silício, através de todas as empresas que a gente visitou, uma coisa chamada over delivery, né, que é entregar mais do que você se comprometeu a entregar. Se te pediram X, você entrega 2X. E que você esteja comprometido com o resultado sempre. E que o colaborador, que é o intraempreendedor, que ele compre aquela ideia da empresa como a sua própria empresa, que tem muito a ver com o objetivo do colaborador e o objetivo da empresa, precisam estar muito bem alinhados. E aí, depois dessa apresentação que eu falei sobre o que eu aprendi com o Vale do Silício, e tinha muito a ver com a gestão de pessoas, de talentos, principalmente gestão de talentos, porque todo santo mês, lá na Autofoss, chega um intraempreendedor na minha porta e diz, eu recebi uma proposta para ir para os Estados Unidos, eu recebi uma proposta para ir para São Paulo. Então, os caras estão trabalhando na Autofoss e recebendo proposta constantemente para sair da Autofoss e trabalhar em São Paulo, trabalhar em Recife, no polo que tem lá, ou trabalhar fora. Então eu perdi 3 desenvolvedores nos últimos 6 meses porque os caras foram trabalhar fora. E eu disse, deve ter alguma coisa errada aqui também na nossa gestão de pessoas, provavelmente. Mas, acima de tudo, é você valorizar as pessoas e você dar um limiar de perspectiva de crescimento da empresa, que é uma participação acionária. Então, depois que eu voltei do Vale do Silício, além de eu ter reunido meu RH e ter dito, olha, vamos mudar completamente nosso processo seletivo. Agora a gente precisa selecionar as pessoas baseadas nos valores da organização e os valores que ele tem como pessoa, nos objetivos que nós temos como empresa e os objetivos que ele tem como um profissional. E eu ainda reuni o meu escritório de contabilidade e disse, eu quero que vocês façam um estudo para a gente abrir uma SA fechada, onde eu consiga ter ações da empresa. E essas ações da empresa eu consiga disponibilizar para os colaboradores. Então, digamos que eu tenha talentos na empresa hoje, e eu tenho, na verdade, muitos talentos. Então, esses indivíduos, o que é que eles vão fazer? Baseado na gestão do próprio OKR, que todo mundo lá trabalha com OKR, todo mundo trabalha com Scrum, todo mundo trabalha com todas as metodologias ágeis. A gente precisa, além de avaliar esses caras bem, entregar o benefício de trabalhar na Autofoss e acreditar no projeto, no resultado, participação acionária. Então, é uma forma de eu reter esse cara e dizer, olha, você está trabalhando muito bem, que você agora tem a participação dessa empresa. E isso eu vi lá no Vale do Silício, né? A gente aprendeu isso por lá. Mas se a gente tem, digamos assim, os mesmos insumos, a única coisa que a gente pode fazer diferente é a questão do mindset. Da gente pensar como um cara que mora no Vale do Silício. Eu acho que isso foi uma das coisas que, particularmente, mais eu trouxe como legado para mim. Eu voltei para o Brasil olhando para os meus concorrentes e para os meus parceiros, para os meus clientes, olhando assim, como é que eu posso fazer para crescer junto com eles. Eu acho que um dos objetivos da gente estar aqui e sentir essa necessidade de compartilhar com vocês é para que a gente possa construir esse ambiente aqui, né? E não só ficar admirando e querendo sair daqui, mas o que a gente pode fazer
para fazer com que isso aconteça aqui. Essa questão do construir junto, do crescer junto, foi algo que me chamou muito a atenção lá, né? E eu passei a olhar para os meus negócios de uma forma diferente a partir disso. E muito das coisas que a gente viu, elas são intangíveis, elas são mais comportamental, elas são... Teve um dia que a gente parou assim e disse, nossa, a discussão das visitas está sendo toda em cima de gestão de pessoas e não de tecnologia. Porque imagine, você sair do seu país, longe da sua família, num país em que você vai trabalhar com pessoas de culturas totalmente diferentes a você. E uma coisa também que me chamou a atenção que hoje a gente tem conflitos falando em gestão de pessoas, a gente tem conflitos entre as pessoas que são de uma mesma cultura. Imagine você reunir times de pessoas de culturas diferentes, né? Como a PayPal, por exemplo, que trabalha em 204 países diferentes. Então, assim, é um desafio gigantesco trabalhar a gestão de pessoas e ser líder de um time desse, tão diverso. Diverso de cultura, diverso de gênero, diverso de pensamento, mas, ao mesmo tempo, há um senso de respeito à liberdade, né? E eu acho que essa questão da presunção da confiança, pelo menos foi a lição que eu particularmente tirei, a presunção da confiança no outro passa a partir de uma autoconfiança de si mesmo. Aqui no Brasil, eu penso que a desconfiança ela é muito acentuada por causa da insegurança das pessoas, na sua capacidade e na sua competência. Se você é seguro do que você faz, da sua capacidade, enfim, das suas competências, você não vai ter medo, você não vai ter insegurança. Como eles investem na questão do gestor, né? E como o gestor ele se coloca, pelo menos no... Como é o nome do rapaz da PayPal? Guilherme. Guilherme deixou uma mensagem para mim muito de líder-servidor, né? Ele disse, eu estou aqui para ajudar as pessoas a se desenvolver. Se chegar no final do programa e ela não atingir o resultado que ela tinha que atingir no plano de desenvolvimento individual dela, parte foi culpa minha que também não soube dar os feedbacks para que ela chegasse àquele resultado. Então, ele se coloca muito no papel, não de somente delegar e monitorar tarefas, mas do como ele pode desenvolver aquelas pessoas que estão abaixo dele. Aqui no Brasil, a pessoa é tecnicamente boa em alguma coisa, ela já assume um papel de liderança, sem saber nem se autoliderar. Porque para você lidar com gente, primeiro você tem que saber lidar com você, né? Então, eles entendem muito bem isso, né? Tanto as empresas como eles conseguem passar isso para as pessoas. E realmente, assim, lá, a principal diferença que eu vi entre as empresas americanas para as empresas aqui de Natal e Brasil como um todo é que a confiança do americano ela é muito maior do que a do brasileiro. Muitas vezes a gente pensa que para começar um negócio precisa ter uma estrutura maior do mundo, ter muitos recursos, muitos investidores. Ele falou que para ajudar esse amigo dele, que ele não criou a ideia pensando em ser um grande produto. Ele queria ajudar um amigo que era cadeirante, ele fez a viagem e imaginou, poxa, seria legal ter meu amigo aqui. Do bolso dele, ele tirou R$8.000, que foi mais ou menos o que ele falou, né? Ele gastou para fazer uma estrutura, um equipamento, para ajudar esse amigo dele a compartilhar esse sentimento, essa emoção de que ia ter uma aventura. Então, ele foi atrás dos recursos, fez uma vaquinha online, foi atrás das pessoas, e a partir daí, eles conseguiram montar esse MVP. Aí ele pensou, poxa, meu amigo teve essa oportunidade. Seria tão legal se outras pessoas nessas condições pudessem passar por isso também, por essa experiência. Quem quisesse ter aquela experiência, ia naquela lojinha, tinha acesso a esse equipamento e podia também usufruir disso. Ou seja, não só ele fez o bem para o amigo, como ele disponibilizou o material ali. E aí, depois que ele viu que era possível para aquele destino, que era subir uma montanha, que dava para se tornar acessível, ele pensou, por que não tornar outros destinos e outras experiências acessíveis? E aí, com pouco recurso mesmo, começou a fazer ali outros materiais para fazer esse material e deixar disponível para outras pessoas. Lá a gente fala que lá tem muito dinheiro, né? E realmente tem muito dinheiro, os bancos têm muito dinheiro e tal. Mas uma coisa que ficou bem claro no Silicon Valley Bank tem empresa que ela escolhe o fundo que ela quer receber dinheiro. Aí todo mundo pensa, não, bicho, ele precisa de dinheiro, então é dinheiro que ele quer. Não, eles não querem só dinheiro, mas aquela coisinha que a gente fala assim, que é conexão.
o quanto aquele fundo pode trazer para mim do ponto de vista de aporte financeiro, claro, mas que portas aquele cara pode abrir para o meu negócio? Que conexões ele pode me fazer para o meu negócio melhorar? E com relação ao Skydeck, também uma coisa que me chamou a atenção lá é a forma como eles gerenciam os projetos, né? Tanto a parte de uso de metodologias ágeis para quem trabalha à distância, como foi colocado, mas também as diferenças em modelos de gestão para quem trabalha em times presenciais. E uma das coisas que eles colocaram que me chamou a atenção também é tipo assim, nada que a gente não já saiba, mas parece que quando a gente escuta de uma forma diferente, enfim, você separar o teu projeto por estágios, por níveis e pensar não só nas metas que você quer atingir naqueles estágios e nas tarefas que você tem que executar, mas elencar as lições aprendidas que você quer ter naquele estágio e naquela semana. Uma coisa interessante é que eu não sabia disso, mas foi muito interessante saber que o nosso mercado bancário aqui no Brasil é muito mais avançado que o americano. Então lá, às vezes você fazer a transferência de uma conta do mesmo banco, às vezes demora 1, 2 dias. Não existe TED, não existe DOC. Tem que ir no correio. A maioria do pessoal paga a conta, faz percendo no cheque, coloca dentro do envelope e envia para poder pagar a sua conta de luz ou sua conta de água, o que for que seja. Até porque eu fiquei aqui, eu anotei tanta coisa, gente. Eu tava com o celular, não era no WhatsApp, não, era anotando. Porque eu gosto disso aí. E eu lembro de vários momentos que eu tive lá, do que eu trouxe para a empresa, de inovação. Alguns produtos hoje que a gente criou foi fruto do tempo da segunda vez que eu tive lá, né, a forma que a gente criou. Eu tenho um aplicativo também. Na época que a gente foi na Apple, na segunda vez que a gente foi na Apple, a forma de desenvolver aplicativo era diferente. E aí quando eu cheguei no Brasil, eu já comecei e tal. E deu tudo certo. Aí eu queria compartilhar Iris. Diferente de Iris, de várias máscaras que Iris tem, né? Pode-se dizer assim, várias personas, né? Mas eu ainda me emociono quando eu lembro do que eu senti lá. Quando a gente saiu de Stanford, eu chorei no ônibus. E eu chorei mesmo, né? Chorei muito, porque eu vou chorar de novo. Mas tudo bem. E aí, como professora, como docente, você olha para uma universidade que é referência no mundo. Você olha para uma estrutura que, por mais que eu olhe para a UFRN, a gente está muito distante, né? Mas, ao invés de dizer assim, eu quero ir embora, o que é que eu posso fazer para trazer um pouco de lá para cá? O pouco, gente, é um pouco, muito pouco. Stanford está anos-luz. Talvez eu não veja. Talvez eu não veja. Mas há 5 anos atrás, eu também nunca imaginaria estar vendo o que eu estou vendo hoje. Então, assim, o Sebrae não é nem parceiro. O Sebrae é pai, é mãe, é avó, né? Então, assim, é um importante parceiro. Para mim, foi uma oportunidade imensa como instituição de chegar para um pró-reitor e dizer assim, beleza, mas a gente não discute que a UFRN... Eu cheguei para o pró-reitor de extensão. A gente não discute que a UFRN é empreendedora? Cadê? Bora fazer um levantamento? Sabe como é que os caras estão fazendo lá? Claro, a gente não vai chegar lá, mas o que a gente pode fazer agora? Para a gente chegar um dia perto. É esse o sentimento de transformação. Então, assim, é um desafio, mas é um desafio bom, de deixar algo. Então, assim, eu me emocionei porque em momento nenhum na minha vida eu imaginei que eu ia ter a oportunidade que eu tive de aprender tanto. Então, assim, foi assim que caramba, foi incrível. Esse foi o meu sentimento. Foi um dos melhores momentos que eu já tive. Sem dúvida. Eles me fez chorar lá, quer me fazer chorar aqui também.